1. O segredo mais explosivo do cristianismo, que a Igreja apagou. O que você vai ver agora foi apagado da história por mais de 1.600 anos. Um segredo tão perigoso que custou a vida de milhares e pode revolucionar tudo o que você pensa. Sobre Jesus, poder e sua própria espiritualidade, por que a Igreja queimou livros sagrados? Por que esconderam a verdade sobre Maria Madalena? E o que há nos textos proibidos de Nag Hammadi que pode fazer você questionar até sua fé? Bem, olá, eu sou Everson e antes de entrarmos neste tema, peço que se inscreva no canal se não for inscrito, curta para o YouTube distribuir para mais pessoas e compartilha com uma pessoa que você ama que precisa despertar, pois o momento é agora. Hoje você vai descobrir o lado oculto de Jesus que ninguém ousou te contar. Mas atenção, depois dessa revelação, você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. O que você vai descobrir aqui não está em nenhuma Bíblia, nenhum púlpito, nenhuma aula de religião. Prepare-se, Jesus tinha um lado oculto e ele pode mudar tudo o que você pensa sobre fé, poder e sua própria divindade. O que você nunca soube sobre Jesus? Revelação chocante. Textos gnósticos afirmam que Jesus ensinou uma doutrina secreta a seus discípulos mais próximos, incluindo Maria Madalena. Por que isso foi apagado? Esses ensinamentos libertavam as pessoas da dependência de sacerdotes e templos, ameaçando o poder da Igreja. Frase proibida. Se trouxeres à tona o que está em ti, isso te salvará. Evangelho de Tomé. Imagine se todos soubessem que a salvação está dentro deles. Conecte os pontos. Isso explica por que a Igreja destruiu centenas de textos e perseguiu quem os lia. A bomba filosófica que deu origem ao gnosticismo. Platão, um Deus falsificado e uma centelha divina dentro de você. Como uma ideia grega de 400 a.C., virou a maior ameaça ao cristianismo institucional? Spoiler, é sobre controlar sua mente. Platão, o demiurgo e a centelha divina. A ideia que abalou o mundo. Platão falava de um mundo das ideias perfeito. Os gnósticos adaptaram isso para dizer: nosso mundo é uma prisão criada por um Deus falso. Quem é o demiurgo? Um ser arrogante que se acha o único Deus, mas é apenas um artesão cósmico ignorante. Ele criou a matéria para nos manter escravos. Sua arma secreta, a gnose, um conhecimento que faz você lembrar que é uma faísca do verdadeiro Deus além deste universo. Por que isso é perigoso? Se você descobre que é divino, não precisa de igrejas, ritos ou medo do inferno. Jesus gnóstico versus Jesus da Igreja. A batalha pelas almas, sangue versus sabedoria. Obediência versus libertação. Descubra por que a Igreja preferiu um Jesus que morre na cruz, não um que diz: o reino de Deus está dentro de você. Dois Cristos, duas realidades. Jesus canônico, da Bíblia, veio morrer para pagar pecados, obediência aos líderes religiosos, salvação pelo sangue e sacrifício. Jesus gnóstico, dos evangelhos proibidos, veio despertar a divindade dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Evangelho de Tomé. Salvação pelo autoconhecimento, não por rituais. O conflito final. A Igreja escolheu a versão que justificava seu poder. O resto, queimado como heresia. Os evangelhos proibidos que mostram Maria Madalena como a discípula número 1. Por que Pedro odiava Maria? Como um beijo na boca de Jesus virou símbolo de uma revolução espiritual. Revelamos o texto que coloca as mulheres no centro do cristianismo primitivo. A verdade sobre Maria Madalena. Texto explosivo. No Evangelho de Maria, ela recebe visões proibidas de Jesus após a ressurreição. Pedro versus Maria. Pedro a acusa de mentir, mas Levi defende. Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? O beijo proibido.
No Evangelho de Filipe, Jesus beija Maria na boca, símbolo da transmissão da sabedoria espiritual. Não romance. Por que isso importa? Mostra que a liderança feminina foi apagada para consolidar o poder masculino da igreja. Kim, a guerra secreta que decidiu o que você crê hoje. Concílio de Nicéia. O dia em que Constantino e a igreja traçaram um plano para dominar o mundo. Os perdedores? Todos que ousaram dizer, Deus não precisa de padres. Concílio de Nicéia. O golpe de estado espiritual. Ano 325 d.C. Constantino, o imperador romano, usa o cristianismo para unificar seu império. Decisões. Sinistras, 4 evangelhos aceitos. Mateus, Marcos, Lucas, João. 52 textos destruídos, incluindo evangelhos gnósticos. Jesus declarado homem e Deus. Uma fórmula política para controlar as massas. Resultado. Nasce a Igreja Católica Romana e o cristianismo vira uma máquina de poder. A Biblioteca, perdida de Nag Hammadi, o tesouro escondido por 1600 anos, camponeses egípcios, um jarro de barro e 52 textos que abalaram o cristianismo. O que há neles? Frases como, a ignorância é a mãe de todos os males, e muito mais. Mudou tudo. Descoberta acidental. Camponeses egípcios encontram 13 livros de papelão em um jarro. Dentro, textos gnósticos escritos em copta, tesouros revelados, Evangelho de Tomé. Conheça o que está diante de seu rosto e o que está oculto será revelado. Apocalipse de Pedro. Jesus é rei daqueles que pensam que o crucificaram, dizendo, aquele que sofre não sou eu. Impacto global. Provou que o cristianismo primitivo era muito mais místico do que se imaginava. A mentira mais sombria sobre o pecado original. Spoiler, não existe. Para os gnósticos, você não está condenado, só está dormindo. E Jesus veio para acordar você, não para pagar dívidas com sangue. A farsa do pecado. Gnosticismo versus igreja. Igreja. Você nasceu pecador e precisa de salvação externa. Gnosticismo. Você nasceu divino e só precisa lembrar. Frases bombásticas. A ignorância é a mãe de todos os males. Evangelho de Filipe. Se vocês conhecessem o Pai, não me chamariam de Senhor. Evangelho de Maria. Por que isso é revolucionário? Tira o controle da igreja sobre sua culpa e medo. 8. Por que a igreja queimou os gnósticos e quase apagou a história? Mulheres líderes, rituais sem igrejas, acesso direto ao divino? Descubra os 3 motivos que fizeram essa versão do cristianismo ser tão perigosa para o poder romano. 3 motivos para o extermínio. Autonomia espiritual. Gnósticos diziam, você não precisa de padres, Deus está em você. Igualdade de gênero. Mulheres como Maria Madalena eram líderes, algo inaceitável para a hierarquia masculina. Subversão política. Ensinavam que o Império Romano era parte do mundo corrupto do demiurgo. Métodos da Igreja. Queima de livros. Perseguição como hereges. Criação do índice de livros proibidos. O Jesus que a Igreja não quer que você conheça. Ele não quer sua adoração. Ele quer sua transformação. Frases chocantes do Evangelho de Tomé. Se trouxeres à tona o que está em ti, isso te salvará. Frases que podem mudar sua vida. Bendito aquele que é antes de nascer. Evangelho de Tomé. Quem beber da minha boca se tornará como eu. Evangelho de Tomé. Jesus gnóstico. Não julga, mas desafia você a pensar. Não promete céu, mas iluminação. Não quer seguidores, mas iguais despertos. Por que isso é perigoso? Se Jesus é um espelho da sua divindade, ninguém pode vendê-lo como produto. 10. Como o gnosticismo está voltando e por que isso assusta tanto?
De influencers espirituais a filmes como Matrix. Por que essa filosofia está ressurgindo? Spoiler. Ela diz que você é um como divino, e isso muda tudo. Gnosticismo 2.0, na cultura pop. Matrix. Neo descobre que o mundo é uma ilusão. Conceito gnóstico. Stranger Things. O mundo invertido lembra o reino do demiurgo. Na espiritualidade moderna, influência em yoga, mindfulness e autoajuda. Frases como "você é Deus" viralizam no TikTok. Por que assusta? A ideia de que você é poderoso tira o controle de sistemas religiosos e políticos. O desafio final. Qual Jesus você escolhe? O da cruz ou o da consciência? O que pede obediência ou o que oferece liberdade? No final, a pergunta é: você seguiria uma religião que diz que você já é divino? Sua decisão, Jesus da cruz, requer obediência, medo do inferno, salvação, é por intermediários. Jesus da consciência oferece liberdade, paz pela autoconexão. Você é a luz do mundo. Evangelho de Tomé. Pergunta final. Se o verdadeiro cristianismo foi enterrado, você tem coragem de desenterrá-lo? Se você chegou até aqui, já sabe demais para voltar ao mesmo e já sabe que a história foi manipulada. Clique e inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative o sininho, curta e compartilhe e deixa aí no comentário qual versão você tem como verdade agora.